Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, oh Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor. Teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador, ungido de Deus. Tem para os teus, que mensagem do céu e de transformação, enviada no trono de Deus. Aleluia, Jesus. Por essa minha oportunidade. Obrigada, Jesus. Amém, Jesus. Bom, aqui eu encerro a minha parte, né? Vamos ficar de pé, fazer uma pequena oração, né? E passar o pregador da noite, né? Que o Senhor venha abençoar, né? Usar bastante o servo dele, né? Para trazer a mensagem para nossos corações nesta noite de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui estamos diante, Senhor, do teu servo, Senhor Jesus. Venha, Senhor, nesta noite usá-lo grandemente, meu Pai, para trazer, Senhor, a Tua palavra sobre os nossos corações, naquilo, Senhor, que somos falhos, Senhor, naquilo que precisamos melhorar, Senhor, que o Senhor venha abrir nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que possamos receber de Ti, Senhor, e andamos na Tua, Senhor, santidade, na Tua obediência, meu Pai, nesta noite de hoje, Senhor. Venha fazer somente a Tua vontade, meu Pai, porque somos servos, meu Pai. Estamos aqui mesmo para fazer a Tua vontade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Aqui eu encerro a minha parte, né? Passo para o meu querido irmão Carlos, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa. Bom você está aqui. Pensa. Aí nós fizemos agora o seguinte, foi novo. Eu acho que é costume da pandemia. Não. A paz do Senhor Jesus, a irmã Lília, o príncipe de Deus aí, irmã Maria, irmã Zefa e a irmã Jana. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome do Senhor. Então esse é o primeiro culto depois da cirurgia? É. Eu era uma ovelha perdida, irmão. Perdida no meio do mato. Hoje está com 2 meses da cirurgia e é isso. Amém, Jesus. Tudo se dá graças, né? No sábado eu estive no barragem, mas não preguei. Domingo eu fui para São José, não preguei. Então esse é meu primeiro culto. Amém, Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor e vamos ver o que Deus tem a dizer, tá bom? Mas antes de eu entrar na palavra, eu queria que os irmãos recebessem a irmã Santinha com palmas para o Senhor. O Igor, irmã Maria. Amém. Paz, irmã Maria. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
usando a igreja na paz de Jesus, amém, irmão? Louvado seja Deus, né? Estamos em pouco, mas Deus se faz presente, né? A palavra de Deus diz: onde está 2 ou 3 reunidos, ali está Ele. Então nós temos certeza que Deus está aqui no nosso meio, Deus se faz presente, né? E Ele vai operar maravilha em nome de Jesus. Amém, irmão? Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Também depois que o irmão operou, para mim também é a primeira vez, né, que eu vou louvar, né? Porque eu não estava indo para a igreja, né? Porque eu estava indo para Santa Amaro. Santa Amaro eu ia direto, né? Não perdia Santa Amaro. Mas para a filial nossa do Jardim do Noronha, não tinha como eu ir, porque fica distante e praticamente eu não sei ir sozinho. Eu não sei. Entendeu? Mas louvado seja Deus, a gente começou já a marchar para a igreja, andar para a igreja, né? E será feita a vontade de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai operar maravilha em nome de Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus. Eu vou louvar o Senhor. Esse hino é antigo, irmão, mas ele é muito bonito em nome de Jesus. Amém? Não tem na APA, tá bom? Mas me acompanha, você deve conhecer sim. Deve conhecer sim. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto sereno, qual anjo divino, coroa de espinho que o povo lhe deu. Eloi, Eloi, clama Sabatani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem força, porém, o Mestre expirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizeram sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, clama Sabatani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem força, porém, o Mestre expirou. A luz se fez treva, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da ingratidão, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, clama Sabatani, clamava o Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem força, porém, o Mestre expirou. Você vê, né, irmão? O que o povo fizeram com Jesus, né? Maldade, gratidão, né? Com Deus, você vê que Jesus sofreu por tudo isso. Deus passou por tudo isso para poder nos dar vida, né? Morreu na cruz para poder nos salvar e nos dar vida, irmão. Então não tem como nós abandonar esse Deus, não tem como nós não seguir a Deus, não fazer por Ele. Porque tudo que nós faz ainda é pouco, irmão. Porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom conosco.
Deus é maravilhoso, Deus é o Deus que Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele salva, irmãos, só Ele para poder nos confortar. Ele conforta, Ele nos dá força, né? Ele mostra para a gente, Ele fala com a gente em nome de Jesus. Então, irmão, tudo vale a pena e compensa. A gente, com toda a luta, com toda a tribulação, a gente está nos caminhos do Senhor de Jesus. Amém, irmão? Eu vou dar um pequeno testemunho em nome de Jesus. Né, que dá tempo. Então, eu estava com um cunhado internado, irmão, no sábado que passou, que ontem fez 8 dias, fez um mês que ele estava internado, né, e aí você vê que ele ficou internado, ficou, quando foi na sexta-feira que passou, que fez 8 dias agora, né, eu falei para minha irmã assim, eu vou no hospital, eu vou ver ele no hospital, porque ele era crente desviado, irmã Zé, ele era da nossa igreja. Ele se batizou na nossa igreja, irmã, era uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Mas, você sabe, a pessoa quando dá ouvido para o inimigo entra, a pessoa não tem força, entendeu? Então ele se afastou da igreja e não foi mais para a igreja. A minha irmã também era da nossa igreja, também se afastou. E daí com o tempo, né, porque uns 3 anos atrás, ela reconciliou numa igreja e ela está na igreja firme para a mãe glória do Senhor Jesus. Os filhos dela também se batizou e está na igreja também, os 3, né? Louvado seja Deus. Né? E ele no hospital, e Deus aquele me incomodou, irmã. Me incomodou de uma tal maneira que eu tinha de ir no hospital para não poder fazer um apelo e fazer uma oração por ele, irmã. E eu falei, Jesus, mas aquele irmã, eu me sentia que eu vou falar para você. Aí eu falei para minha irmã, eu vou no hospital no sábado. Eu vou ver ele, eu vou. E aí, irmã, quando foi no sábado, a visita era das 4 às 4h30. Eu saí de casa às 3 horas. Na minha casa de Santa Maria é o quê? 40 minutos. Eu falei assim, eu vou chegar cedo. Irmã, eu fiquei no ponto 30 minutos e não passou nada. Aí eu olhei no relógio e falei, meu Deus, já é 3h35. Aí liguei pro meu filho e falei assim, vem rápido e me leva ali no Primavera que eu vou para Santa Maria de Trem. Eu vou. Aí ele veio e falou assim para mim, mãe, não adianta nem você ir, porque não vai dar tempo para você ir. Eu falei, pois em nome de Deus, se Deus é comigo e que eu tenho que ir no hospital, eu vou no hospital, eu vou chegar atrasado e eu vou entrar em nome de Jesus. E aí, irmã, peguei o trem, cheguei, desci no terminal, rapidinho, aí peguei o autobus e subi correndo, aí peguei outro e corri. Quando eu cheguei no hospital, era 4h36, eu falei, meu Deus, a visita acabou. Aí cheguei na recepção, falei assim, boa tarde. Eu falei assim, eu vim visitar uma pessoa que está internada, hoje está fazendo um mês que está aí no hospital. Ele se chama Sebastião Vieira das Cotas e eu quero ver ele. Eu quero ver ele em nome de Jesus, talvez é a última vez. Eu não sei o porquê, eu sou evangélica, mas Deus sabe todas essas coisas. Ah, não, acabou a visita. Eu falei assim, moça, eu vim de longe. Em nome de Deus, eu vim de longe. Aí ela pegou e falou assim, fica aí no cantinho. E aí eu fiquei no cantinho, ela foi, ligou lá pro setor, tudo. Aí a dona responsável liberou e falou, você manda ela entrar. E ela, uns 10 minutos para ela poder ver ele. Irmã, eu entrei, fui pro quarto, cheguei lá, olhando, falei, meu Deus, cadê ele? Ela falou assim, é esse daqui que é Sebastião. Eu falei, meu Deus, eu não estava conhecendo. Aí cheguei perto dele, falei, Tião, é eu, ele, Santina. Eu falei assim, é eu sim, tio. Ô tio, eu vim porque Deus mandou. Eu vim aqui poder falar com você, para você poder aceitar Jesus, reconciliar com Deus, entendeu? E ser fiel com Deus até o fim da tua vida. Aleluia. Faz esse voto com Deus. Aí ele chorou, irmão, eu fui lá agradecer assim no canto dos olhos dele, e ele chorou e falou para mim, Santina, eu aceitei Jesus e eu vou ser fiel até o fim da minha vida. E aí, irmã, eu ungi ele, eu orei ele, entendeu? E falei para ele, tio, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que, mas uma coisa eu vou te falar para você. Deus vai fazer um rebuliço aqui, essa semana Deus vai fazer um rebuliço, Deus vai entrar com providência. Eu não sei falar para você, entendeu, irmã? E aí ele falou assim, amém. Aí conversei com ele e tudo, ele ficou feliz, muito feliz. Aí mandou um abraço pro Carlinho, pros meus filhos, né, para mim, agradeceu tudo. Irmã, eu vim embora. Quando foi no domingo, a filha dele foi. Conversou com ele e ele falou para a filha dele, essa semana eu vou me embora para minha casa e eu vou descansar.
Eu vou descansar na minha casa, irmã. Mas nós não sabemos trabalhar de Deus. Nós não sabemos trabalhar de Deus. Quando foi na quarta-feira, a minha irmã foi. Ele sentado na cama, ele falou para minha irmã assim, Ana, eu não vou conseguir mais tocar, lutar, conseguir ir à frente para poder resolver todos os problemas. Então agora vai ficar nas tuas mãos, ó. Vai ficar na tua mão, você agora que vai resolver tudo, você vai tocar tudo, tá bom? Você vai tomar conta, tá bom? E eu gosto muito de você, amo você, tá bom? E muito obrigada por você cuidar de mim todo esse tempo aqui no hospital. E todo mundo vem aqui, a Santina veio, Ana, e eu vou falar para você, eu estou com Jesus. Irmã, mas é no trabalhar de Deus. Já é no trabalhar de Deus. A casa que ele ia era a casa do Senhor. Ele ficou no hospital, Deus purificou ele, irmão, para poder levar ele. Levar ele. E quando foi, irmão, na quinta-feira, eu em casa, feriado, meu sobrinho ligou e falou para mim assim, eu falei, oi Santo, tudo bem? E ele, não tia, mais ou menos tia. O que aconteceu, o pai deixou nós. Eu falei assim, então tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fique em paz, fica tranquilo, porque o seu pai está dormindo no Senhor. E foi Deus que levou, foi a vontade de Deus. Deus purificou, Deus salvou ele, ele aceitou Jesus e temos certeza que ele está dormindo no Senhor. Amém? Ele falou assim, tia, amém. Nós estamos felizes, estamos tranquilos. Eu falei, sua mãe, a minha mãe está aqui, tia, está firme e forte, está aqui firme, irmã Zefa. Tudo bem, mas Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Quando eu cheguei no velório na sexta-feira, a minha sobrinha veio me abraçando e falou para mim assim, tia, que Deus continua te usando. Deus queria te usar para você poder falar com o meu pai. Meu pai aceitou Jesus, meu pai dormiu no Senhor, tia. Tia, que coisa linda, tia, que coisa linda, tia, minha felicidade, eu choro de alegria, porque eu sei que meu pai está dormindo no Senhor. E irmã ia ali olhava para minha irmã, parecia assim que Deus brandou ela, assim, colocou isso, porque ela estava tão assim, sabe? Firme, andando, comentando o povo ali, o povo vinha, chegava, irmã Zefa, e ela ali firme, tudo. Deu a hora de descer as terras, ela foi, eu falei, minha irmã, você está bem? Ela, estou bem. Irmã foi a terra, desceu a terra. Eu ainda louvei ainda 2 corinhos ainda, né? Lembrei da irmã Zefa, que gosta tanto de louvar e ninguém louvou, irmã Zefa. Eu louvei 2 corinhos ainda, pela misericórdia, oramos Pai Nosso. Acabou, batemos palma, irmã. Quando ele desceu a terra, que saiu todo mundo, veio embora, todo mundo parece assim que Deus, com certeza, Deus enviou o Espírito dele sobre cada um que ali estava, irmã, e o povo estava calmo, o povo estava branando assim, ó, com aquela tranquilidade, você entendeu? Todo mundo tranquilo, todo mundo foi para suas casas, todo mundo feliz, né? E quando foi ontem, eu liguei para minha irmã e falei, como que você está? Ela falou assim, Santina, eu estava falando aqui para os vizinhos, perguntando dele, mas eu estou bem. A saudade bate, mas eu tenho certeza que foi Deus que levou. Deus purificou, Deus levou, Santina, ele está dormindo no Senhor. E louvado seja Deus por isso, irmã. Então, irmã, é assim que Deus faz. Deus faz, Deus conforta nós, Deus dá um consolo. Deus dá um consolo. Deus purifica o povo dele. Purifica, né, irmão? E abençoa para poder ir dormir no Senhor, para naquele grande dia, todos nós prestar conta a Deus. E com certeza, né, irmão? Porque o crente não morre, ele dorme no Senhor, ele descansa. Amém, irmão? Amém. Aqui fica para a igreja, você vê como que Deus é bom na nossa vida, tá bom? E aqui agradeço a oportunidade, desça os irmãos na Santa Paz do Senhor Jesus e receba o ministro com palmas para Jesus. Fazer uma oração em nome de Jesus? Amém? Você não fica do jeito que quiser em nome de Jesus, vamos só falar com Deus. Amém? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Pai querido, mais uma vez na Tua amada e santa presença, Pai. Senhor, aqui eu estou, Jesus. Senhor, esse culto, meu Pai, o primeiro culto, meu Pai querido, que eu estou falando das Tuas maravilhas, da Tua bênção, Pai. Senhor, para poder falar que Tu é lindo, Tu é maravilhoso, Papai querido. Deus de glória e Deus de poder, Senhor. Pai, eu te louvo, Jesus, te agradeço, Papai querido, meu Deus, para poder exaltar, meu Pai, e agradecer o Teu nome, meu Pai querido, porque Tu és fiel, meu Pai. Oh, Papai querido, que Tu estende, Senhor, a Tua mão sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, que Tu venha falar conosco nessa noite de hoje. Fala, meu Pai, todo pregador, Pai. Fala, Jesus amado. Senhor, abre nossa mente, abre nossa
falar, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Deus. Obrigada, meu Pai querido, Jesus amado, meu Pai. Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço, meu Pai querido, por esse momento, meu Pai, que aqui estou na tua presença, meu Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, papai querido. Obrigada, Deus. Santo é sim, Jesus. Amém, Jesus. Aqui agradeço por você dar essa semana passada, Jesus. O primeiro culto, quando o ministro Carlos operou, amém? O primeiro culto, quando ele operou da coluna, ele veio aqui, aí eu coloquei ele para pregar, né? Quando ele operou da coluna, o senhor lembra? O primeiro culto o senhor fez aqui. Foi. Aí o senhor fez aqui na igreja. Agora ele operou, né? Agora o primeiro culto ele está fazendo aqui, novamente aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fortaleça grandemente. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos? É um mistério, né? Que eu não lembrava disso. É um mistério grande, em nome do Senhor, né? Então, a irmã deu testemunho, né? Nós já ouvimos louvores, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos 34. Eu nunca vi o que está escrito aqui, não sei nem o que está escrito aqui, mas vamos ver como Deus nos conduz. Pai do Senhor, irmão Devaldo. Devaldo, né? Atevaldo. E a irmã Nalva, né? Glória a Deus. Amém. Livro de Salmo 34, Salmo de Davi. Eu só sei do título porque eu já li aqui o título, mas não sei para onde Deus vai nos conduzir, né? Mas é um salmo de Davi quando ele estava na presença do rei Abimeleque, né? E o rei Abimeleque, para quem não sabe, né? Na época é um rei perigoso, que representa o inimigo, né? Em nome de Jesus, tá bom? Então aqui o título diz assim, ó. Salmo de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu, né? É o título do livro, né? Então aqui a gente vê que é uma coisa assim que às vezes a gente tem que se dar uma de doido, né? Apóstolo Paulo diz assim, ó, eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, né? Então, por que eles falam isso? Por que aquele fez isso? Aqui a gente percebe que ele estava na presença do rei Abimeleque, né? E para ele se fingir de doido, alguma coisa aconteceu. Porque ele saberia que ele estava diante de um rei poderoso e perigoso. E que se ele não fizesse de doido, talvez ele ou iria para as masmorras, né? Ou seria morto. Então aqui ele se fingiu de doido, onde o rei pegou e expulsou ele. Fora da minha presença. Fora. Né? Porque depende da situação do crente, o diabo ele quer você bem longe dele. Né? Eu ouvi uma pregação de um pastor, eu não vou falar o nome porque está gravado ali, né? Em nome do Senhor. Mas ele diz na pregação que uma irmã foi pedir para ele oração para repreender o devorador, né? E Deus, ele pregando aqui, Deus mostrando para ele lá. E aí, quando ele terminou o culto, a irmã levantou, o primeiro a levantar veio aqui e falou assim, pastor, ore por mim, não há dinheiro que chegue dentro daquela casa. Aí ele, em resposta, né, que Deus já tinha mostrado para ele, ele falou assim para a irmã, irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora, o crente, ele tem que ter o Espírito Santo, e quando o crente tem Espírito Santo, ele faz tudo sob o domínio do Espírito Santo, ele é
controlado em tudo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus controla. E a senhora estava ali, e Deus ele estava me falando um pouco da senhora. E aí a senhora veio antes de eu chamar, e a senhora já falou para mim o que Deus já tinha mostrado. Posso dizer uma coisa para a irmã? Eu vou direto no assunto. Essa irmã morreu hoje. Mas nem no inferno a senhora entra, porque a senhora é expulsa de lá. Né? Aí a irmã olhou assim para ele e falou assim, louvado seja Deus. Ele falou assim, a senhora veio pedir oração porque a senhora disse que não há dinheiro que entra, não é isso? Ela falou sim. Eu falei, pois é. A senhora não entra no inferno porque o devorador expulsa a senhora de lá, que a senhora gasta mais do que ele. Você entendeu? Então, tem certas coisas em nossa vida que tem que ter controle em tudo. Em tudo. Apóstolo Paulo, ele ensina para a gente, ele ensina para a igreja, que para você se alegrar no seu comer de hoje, porque amanhã você não sabe que está vivo. Então se alegre porque você tem comida na panela. Pode não ter no armário, mas você tem na panela. E se você tem na panela, é o que Deus precisa. Né? Em nome de Jesus. Então, aqui, esse Salmo de Davi, ele fez o quê? Ele fez de doido, porque talvez se ele não fizesse assim, ou ele seria preso, ou ele seria morto. Né? Então, bora ver o que Deus vai falar conosco? Diz assim, o ano aqui é 1042 a.C. E diz assim, ó. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Né? Então a gente vê que aqui ele está dizendo o quê? Que eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente em minha boca. O que o salmista está dizendo aqui em nome do Senhor? Às vezes nós pegamos o cristão de calves baixo, nós pegamos o cristão diante de um problema que não é grave igual Davi se encontrava, né? E a gente vê ele calves baixo, às vezes murmurando, reclamando, né? Às vezes acha ruim de tudo, em nome do Senhor, né? E o salmista ele já começa assim, ó. Louvarei ao Senhor constantemente, né? E você descendo para baixo, né, o versículo, em nome do Senhor, ele está dizendo assim, ó, em todo o tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, na minha boca, né? Tem várias traduções, né? No meu aqui está a minha boca, da irmã está lábios, né? Em nome de Jesus. Outras traduções podem estar em meu coração. Por quê? Porque tudo tem que vir do nosso coração. Quando você veio para a casa do Senhor, né? E ouviu o seu chamado, o chamado você aceitou por quê? Porque caiu no seu coração. E quando o chamado de Deus ele cai em nosso coração, ele fica como uma ferida cancerígena comendo a nossa mente. Por quê? Porque o Espírito Santo continuamente ele fica aceso dentro do teu coração. Para se cumprir a palavra de Isaías que está dizendo, o fogo do altar nunca se apagará. E o Espírito Santo de Deus, ele é esse fogo abrasador. Ele é esse fogo consumador. Que quando eu e você chegamos aqui, nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se aproximou de mim, de você, entrou em nosso coração, e em nome do Senhor, ele corrige eu e você constantemente.
Por isso o salmista ele diz assim, ó, continuamente o louvor estará na minha boca. Por quê? Porque a sua boca vai falar aquilo que Jesus falou no livro de Mateus. Na sua boca sai aquilo que o teu coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de vontade de conhecer a Deus, cheio de vontade de conhecer a palavra do Senhor, cheio de vontade de conhecer a obra de Deus que Deus tem na minha e na sua vida, em nome do Senhor, você vai arrumar tempo para adorar a Deus, você vai ter tempo para você ler a Bíblia, você vai ter tempo em nome de Jesus para estar buscando a Deus na casa dele, você vai se compadecer do seu irmão, daquela alma que está aparecendo lá fora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está no seu coração. E quando o Espírito de Deus está em nosso coração, o pensamento nosso é diferente. Nós pode ter mudança nas atitudes nossas, mas é tudo para a glória de Deus. Aqui foi para a glória de Deus. Davi se fez de doido. E tem momento que você pode não entender, no meio dos seus parentes, no meio da sua família, no meio do seu trabalho, ou lá na rua onde você está passando, é momento de você falar alto, é momento de você agir em nome do Senhor, com a autoridade do Espírito de Deus. Por quê? Porque às vezes o inimigo quer se aproveitar de você, usando em nome de Jesus a sua crença. E você pega, vai, dá um grito, fala alto em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque naquele momento era necessário. Verdade. E aí quando isso acontece, a palavra de Deus está dizendo que o inimigo, o espírito de Satanás, ele é o nosso acusador. E muitas das vezes você faz algo e aquilo vem no seu pensamento te acusando o dia todo. Tem pessoas que chegam a passar mal. Por quê? Porque sente aquele peso no coração, não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido assim. Irmãos, irmã, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente coloca o joelho no chão e Deus ele fala conosco a sua vontade. Ele repreende em nome de Jesus o acusador da nossa alma. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem que ser essas notas musicais na presença de Deus. Aleluia. Diz assim, versos 2: a minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Você sabe como que Davi fazia? Diante do problema, ele dançava, ele saía dançando e louvando a Deus, ele saía louvando hinos e corinhos no meio da rua, no meio do palácio onde ele estava. E a palavra de Deus está dizendo assim, Davi observando quando ele estava louvando, quando ele estava em nome do Senhor, louvando o corinho, louvando ao Senhor com hino, louvando em oração em nome do Senhor, ele olhava para os lados e ele enxergava as pessoas dando risada. Por quê? Porque se alegrava de ter o rei alegre e contente louvando a Deus. Se eu e você, nós pegar esse modelo de vida para nós, porque se eu falar para você que você se batizou, os problemas sumiu, meus problemas desapareceu, você não vai ter problema, eu estou sendo um falso profeta. Estou sendo um falso profeta. Mas quando nós aceitamos Jesus ele não prometeu te livrar do problema. Ele te prometeu te dar força. Ele prometeu te dar sabedoria. Ele diz assim, eis que no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu tive problema e eu venci, e vós também vai vencer. Então problema nós vamos ter. Às vezes você olha em nome de Jesus, seu irmão está com a aflição de espírito,
E às vezes a gente chega a usar um termo assim, nossa, o irmão fulano de tal está perturbado, a irmã fulano de tal está perturbado. Às vezes não é perturbação, igreja. Às vezes aquela irmã, ela está em nome de Jesus, com a sua alma cheia de problema, e ela está derramando diante de ti, porque confia na tua oração. Ela vê você como uma pessoa diferente. E no desabafo desse irmão, dessa irmã, ele está dizendo assim, não, eu vou falar para a irmã Jana, eu vou falar tudo para ela agora, porque eu tenho que pôr para fora. Por quê? Porque ele está vendo a irmã Jana de uma mulher diferente. Está vendo lá uma menina diferente. Essa irmã vai orar para mim com certeza, então eu vou contar tudo para ela. Está vendo a reverenda Josefa? Está vendo cada um de vocês diferente? Por quê? Porque o brilho do Espírito Santo de Deus está nos olhos de vocês, está no rosto de vocês. Irmão, mesmo com problema, o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse aqui dentro do seu coração, hoje você não estaria aqui. O que é que te move? Responda para você mesmo, o que é que te move? Você pagar condução ou no meio de tanto problema? Às vezes você mora aqui dentro da igreja. Aí você está no meio de tanto problema e às vezes você tem força para você sair no meio de tanto problema e sair da sua casa e vir para a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te incomoda. Você pode perceber que você estava na sua casa e o Espírito Santo de Deus estava fazendo você pensar, anda, olha, já começou o culto, se apressa, e você, quando você não tem ninguém para falar, você pega e olha assim e fala assim, meu Deus, já começou o culto, e fica pensando, por quê? O que você acha que esse pensamento é seu? Não, é o Espírito de Deus que está falando no seu coração. Meu Deus. O inimigo, irmãos, ele não vai pedir para você vir para a igreja. O inimigo, ele não vai pedir para você meter a mão no bolso. Você tem 20, vai dar 10 para quem está precisando lá. Ele não vai mandar fazer isso. O inimigo não vai mandar você sair e colocar na sua cabeça assim, aquele irmão precisa de oração. Ele não vai mandar você fazer oração, não. Quando você sentir vontade de ajudar alguém, ajude. Quando você sentir vontade de visitar alguém, visite. Quando você sentir vontade de orar, abre a tua boca, ora com Deus, seja andando na rua, seja dentro da condução do seu carro, em nome de Jesus, ou diante do problema, ore, louve a Deus em nome do Senhor, em nome de Jesus. O salmista está dizendo assim, eu louvei o Senhor na presença do rei Abimeleque, ele se enfureceu, me expulsou de lá, e eu estou livre adorando a Deus. É só isso? Não, não é só isso. O versos 3, quando ele acaba de observar que quando ele sai cantando e orando, todo mundo se alegra com ele. O verso 3 está dizendo assim, um conselho para a igreja: engrandecei, ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Aí no 4 ele fala assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Aqui no meu está temores, mas algumas versões está medos. Isso. Você está entendendo? Aí ele está dizendo aqui, ele começa no verso 4 aqui, busquei. O que é buscar? No verso 1 está falando que ele estava orando? Não. O verso 1 está dizendo que ele estava louvando, não é isso? É isso ou não é? Louvarei ao Senhor,
louvarei ao Senhor. E às vezes a vitória é minha e sua, irmãos, em nome do Senhor. Ela não vai vir através de uma oração. Ela vai vir através de louvores. Porque você é uma pessoa diferente na terra. Deus, Ele fez um chamado para você, colocou em você um espírito de alegria, um espírito de força para você lutar e vencer os problemas. Ele colocou um ânimo em você, que às vezes as pessoas falam assim, ó, eu não sei como o fulano consegue trabalhar, sai de manhã, chega de noite e vai para a igreja direto, mas isso é inexplicável, porque ele só vai entender quando ele estiver no caminho da salvação com você. Mas enquanto isso, nós vamos ser chamados de doido. Por quê? Porque a nossa família não vai entender, o vizinho não entende. E por que Deus está falando isso? Porque às vezes nós murmuramos. Às vezes acontece algo na minha vida, dentro da minha casa. Deixa eu dizer aqui para você. Aqui embaixo tem uma casa, não tem? Tem alguém aqui vendo o que está acontecendo lá dentro agora? Não. Pronto. Que é a sua casa agora. Acontece algo dentro da minha e da sua casa. Aí quando você levanta de manhã, que você vai para a rua, vai na casa do seu parente, é a primeira coisa que você conta é o seu problema lá. Aconteceu isso. Ele não vai entender. Você vai confundir a cabeça dele. Quem tem Deus é você. O vizinho não vai compreender. É pelo contrário, às vezes nós pensamos, posso dizer uma coisa? A gente até se sente bem, tirando aquilo que está de dentro nossa, preso dentro da gente. Parece que quando você fala, você tem uma sensação de alívio. Que aí você fala com a pessoa lá e sai, parece que aliviado. Mas você sabe depois que aquela pessoa, que você sai da presença daquela pessoa, você sabe o que aquela pessoa fala? Poxa, fulano está enfiado na igreja direto, fulano vai para os montes, fulano está a semana toda na igreja, vai na igreja longe, gasta com igreja, perde noite de sono, olha aí, a pessoa está cheia de problema, ela vem falar comigo aqui. E às vezes a gente falar com a pessoa, a gente pensa que está fazendo bem para a gente, mas a gente está empurrando aquela alma no inferno, porque ela não está entendendo. Você entende que você passa pela prova. Eu entendo que nós vamos passar pela prova, pelo perrengue, mas aquela pessoa lá, ela olha em você, ela vê o brilho do Espírito Santo de Deus, e quando ela olha para você assim, ela não imagina que você está com problema. Ela está esperando que você entre na casa dela, ofereça uma oração, vai lá, ofereça a Jesus e leve ela para a igreja. Mas ela não está esperando que você está cheio de problema. E aqui o salmista está dizendo no primeiro versículo aqui: louvarei o Senhor constantemente. No verso 4, busquei ao Senhor, Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Tirou o medo que ele sentia, né? Porque Davi, ele tinha muita promessa de morte. O inimigo perseguia muito Davi. Estou falando de diabo? Não, o diabo é espírito. Se ele prometer que vai te matar, ou que manda alguém ir atrás de você para te matar, ele está dizendo, mas nós não estamos ouvindo. E você vai saber só quando Deus revelar. Aqui Davi está dizendo assim, ó, que toda a jornada dele, enquanto ele servia a Deus, enquanto ele obedecia a Deus no reinado como rei, ele sofria perseguições. Mas ele está falando assim, ó, constantemente eu louvei e louvarei o meu Deus, porque Ele me livrou dos meus medos que eu tive. E às vezes você sentir medo é normal, irmão. O que nós não pode é nós ficar sem atitude.
quando a gente sente medo ou está diante de um problema. Davi está ensinando para você hoje, nessa noite, põe um cravo no seu coração. Quando você estiver lá no quarto com o marido começar a falar, começa a louvar Deus. Quando o chefe te chamar a atenção lá na empresa onde você trabalha, a patroa, você está sem entender porque você nem sabia, está sendo chamado a atenção porque você não é obrigado a adivinhar os pensamentos de padrão dentro de empresa nenhuma, e você acha que você está sendo injustiçado, então louve a Deus em nome do Senhor. Não precisa você chorar, não precisa você orar. Começa a louvar a Deus no seu pensamento. Louve a Deus baixinho, para que o inimigo escute. Eu não consigo derrotar esse irmão, porque ele vive constantemente orando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. No verso 5 está escrito assim, ó: olhai para ele e sedes iluminados. Os vossos rostos não ficarão decepcionados. Em outras traduções, triste, né? Que às vezes você está com um problema, aí você sai na rua assim, todo mundo fala assim: nossa, a irmã passou com uma tristeza que eu senti até na alma. O irmão Carlos passou de cabisbaixo lá, que não está acontecendo alguma coisa. Porque quando há mudança no nosso semblante, o inimigo percebe. Aí ele fala assim: pode continuar perseguindo, que eu já percebi mudança naquela irmã, naquele irmão. Mas se você começar a louvar a Deus, se você começar a orar em nome do Senhor, e você começar a enxergar as pessoas lá fora no meio de montes de problema, mas você pegar, apresentar para a pessoa um sorriso, aquela pessoa, ela nunca vai ver você com problema e nem vai saber. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo assim, ó: se você buscar Ele, se você buscar Deus em oração e louvor, os seus rostos vão brilhar como luz. E isso, irmãos, o inimigo, ele não quer deixar nós fazer. Ele não deixa você orar, não tem tempo. Olha quem controla o tempo nosso aqui, ó. Eu não tenho tempo para vir para a igreja. Eu não tenho tempo para orar, porque eu vivo constantemente atendendo ou trabalhando. Eu não tenho tempo para me louvar, porque lá na empresa onde eu trabalho é proibido você louvar, é proibido você sair da postura. A minha família, quando eu começo a louvar, sai todo mundo de dentro de casa. Por quê? Porque eles não aguentam. Quando eu começo a louvar, ou quando você começar a louvar dentro da sua casa, que começar a sair o filho, o marido, começa a sair a nora, começa a arrumar uma desculpa, continue louvando, deixa o brilho de Deus entrar na sua casa. Porque Deus te chamou para uma purificação. É isso que Deus ele quer de cada um de nós. Se nós passar a trocar a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida, sua vida vai ser abençoada. Aí Deus vai olhar assim para você, vai falar assim: puxa, naquele varão, o Igor lá, eu posso confiar nele. Na irmã Maria eu posso confiar. Que ela está confundindo no meio de tanto problema. O Igor está confundindo no meio de tanto problema, de tanta perseguição, no meio de tanta tentação, está confundindo o inferno, porque o inferno não sabe por quê que eles estão louvando ou orando, sendo que está cheio de problema. Eles não entendem. Mas aqui o salmista está dizendo assim, ó, que quando você louvar, que quando você orar, o teu rosto não será decepcionado, o teu rosto vai brilhar como a luz da lua em nome de Jesus, como o sol do dia. E todo mundo vai enxergar você como luz. Verdade. No 6, clamou este pobre,
E o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. Olha aí, ó. Olha como é que é importante nós louvar. Aleluia, Jesus. E aí eu costumo dizer assim, ó, quem tem chamado de Deus, deixa eu fazer melhor. Aqui, alguém das irmãs que sabe o que é reciclado no mercado, sabe ou não sabe? Acho que todo mundo, né? Se reciclar no mercado, ou seja, se atualizar. Então, mesmo para nós antigos, eu estou com 62 anos, então eu me incluo também, entendeu? Mesmo para nós antigos, vocês perceberam que o mundo está mudando? Vocês perceberam que nós estamos caminhando para o chip da besta? Porque você pegou o celular, você não sabia mexer. Você lembra quando você pegou o celular que você não sabia nem fazer uma ligação? Agora não, agora você pode dizer que você é um internauta. Por quê? Porque se nós não acompanhar a evolução aqui, a gente fica para trás. Então, a gente tem pessoas que fazem curso para poder se atualizar numa empresa, sim ou não? Sim. E isso é chamado de quê? Não é um investimento? Eu estou investindo na minha carreira. Eu vou me atualizar no RH, no recurso humano. Por quê? Porque senão a empresa vai mandar embora, desligar do quadro de funcionário. Eu sou motorista. Os carros estão mudando as suas mecânicas. Os TIs, quem trabalha com TIs, né? Quer conduzir câmeras, mexer com câmera, computador, tudo, tem que se atualizar no mercado. Tem empresa que paga. Tem empresa que é você que tem que correr atrás. Eu vou dizer uma coisa aqui que não devia. Mas eu quero dizer isso aqui até para quem está assistindo. Quando não chega na igreja, aqui é uma maravilha. E que parece que... Posso tirar, irmão? Não, colado. Está vendo essa rosa aqui? Quando você chega aqui, parece que você não vê espinhos, só vê flores, rosas. E aí você segura naquele capinho. Nossa, eu tive numa igreja com uma maravilha. Olha, que coisa gloriosa. Aqueles irmãos têm verdadeiramente o amor. Mas quando começa a aparecer os espinhos, você não quer ver mais aquele irmão. E tira-lhe a força até de vir na casa do Senhor. Você para sair da sua casa e fala assim, nossa, aquele mesmo rosto, aquela mesma pessoa, nossa. Você pensa para vir à casa de Deus. Se você der lugar ao Espírito Santo de Deus e começar a buscar se investir na obra de Deus, não é você estar pagando, gastando em escola, fazendo teologia, não. É você orar, é você ler a palavra de Deus, é você buscar o Espírito Santo, buscar conhecimento alto. Que assim as suas armas vai estar renovadas. Eu nunca mais vou sentir enfado da minha igreja, dos meus irmãos. Por quê? Porque a segunda morte é uma opção de cada um, irmão. A primeira morte é decretada por Jesus. O homem nascerá e viverá 70 anos. São os dias de vida do homem, do ser humano. Passou de 70 anos? Não é que a palavra é mentirosa, não. Você está vivendo a bênção de Deus. Mas o que você vai ter? Só mais enfados e canseiras. Então não adianta eu chegar após os 70 anos e falar, Senhor, eu não aguento de dor aqui, eu não estou aguentando. Porque se você não estiver aguentando, o Senhor vai te recolher. É você que está pedindo para ser levado.
E se você se jogar na oração? Se você se jogar no louvor, na obra de Deus, você não vai ter tempo para ver dor. Você não tem tempo. Eu não vejo dor de mim. Aqui, como é que eu estou? Não está doendo nada. Você está entendendo? Então, quando eu estou em casa, eu estou deitado. Eu falei na quinta-feira para o Genivaldo, ele está assistindo, que eu mando para ele. Eu falei para ele assim, ó, com ou sem dor, com pontada ou sem pontada. Se eu tiver de ser recolhido, eu vou ser recolhido aqui dentro da igreja. E se eu tiver de ser curado, não é em cima da minha cama que Deus vai me curar, não. Porque eu nunca vi isso na Bíblia, não. Até aquele aleijado que estava aleijado lá, puseram ele na cama, atravessaram ele em cima do telhado lá e desceram até Jesus para poder ser curado. Quando Jesus curou ele, ele falou uma palavra para ele: olha, toma a sua cama e leva daqui e vai embora. Por que Jesus não falou para ele quebrar a cama, jogar aquela cama fora? Por que Jesus não falou isso? Porque aquela cama é uma lembrança da onde ele saiu. Você não pode esquecer da onde você saiu. Às vezes você vai ter um espinho na carne de dor. Você vai sentir essa dor, você vai sentir problema, mas você pode ver que com dor, com mesmo você sentindo dor, você está aqui em nome do Senhor. As pessoas que estão sentindo dor, que nem você está sentindo, o mesmo problema seu, mas está enfiado no médico. Essa dor é só para lembrar. Minha serva, não esquece de onde eu te tirei, viu? Você veio de lá, ó. E toda vez que aquele paralítico olhava para a cama dele, ele lembrava: vieram aqui porque eu não podia andar. Me tiraram aqui na cama, cheguei lá, estava muita gente, tinha muita gente. Eu não podia chegar no mestre. Aí, o que eles fizeram? Sacrifício. Foram atrás de corda. Empresta uma daqui, outra dali. Um sobe dali, outro ali. Você sabe o que quer dizer essas cordas? Para você subir uma pessoa no telhado, você sabe o que isso quer dizer? No meio do seu cansaço, você tem que ter bom ânimo. Você tem que fazer sacrifício. Eu não estou aguentando o meu cansaço, eu não estou aguentando de dor, mas eu vou fazer um sacrifício. Eu vou lá na casa do Senhor, eu vou adorar o meu Deus, eu vou buscar a presença do Espírito de Deus. Porque se nós não tiver bom ânimo, nós não vamos permanecer. Nós não vai ter, se nós não tiver bom ânimo e vencer a dor e os problemas, a gente não vai entrar no céu. Nós não vamos alcançar a promessa de salvação de Deus. A irmã Santina, ela louvou aqui, Eloi, Eloi, clamar sabatane. Você sabe o que isso quer dizer da parte de Jesus? Meu pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele sentia a agonia da morte. Doía demais por mim e por você. Quando Jesus assumiu o lugar da cruz, que desceram aquele Barrabás, Jesus está dizendo assim, ó: eu me fiz bandido, eu me fiz maldito, eu me fiz pecador, mas esse ladrão ele não vai morrer porque eu não vou deixar. Glória a Deus! Glória! Quando ele entra na cruz, com aquele prego atravessado das mãos, com o peso do seu corpo, preso no prego ali no pé, ali, os pés cruzados ali, ele olha para o céu e fala: oh Pai, Eloi, Eloi, clama sabatane. Pai, se possível for, afasta de mim, tira essa dor, que eu não estou aguentando. Aí ele pega, ele olha para o céu e fala assim: contudo, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E para nós pensar assim desse jeito, nós temos que ser guerreiro. Ser soldado de Cristo. Não desanime com dor, não desanime com cansaço.
Não confia em carro, em cavalo. Confia no Espírito de Deus. Confia em nome de Jesus no Senhor. Porque quando nós faz a nossa parte, Ele não decepciona você. Enquanto você acha que você só tem problema, o salmista está dizendo assim, ó, o teu rosto não vai ser decepcionado, o teu rosto não vai ter tristeza, as pessoas vão ver a luz dos mestres, vai ver o teu rosto brilhar como a luz da noite. E é isso que Deus Ele quer. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Você fez isso? Você clamou? Aí está dizendo assim, ó. Clamou este pobre, o Senhor ouviu. O que é pobre, irmãos? O que é pobre? Eu falei uma vez, e eu vou repetir aqui. Para mim, para você que está assistindo, né? Para nós da igreja, quando Deus vai te abençoando, presta atenção. Quando Deus vai te abençoando, aquele semblante sofredor vai embora. Aleluia, Deus. Ó, ele vai desaparecendo. Por quê? Porque o Senhor vai te renovando. Ele vai tirando aquela pele que estava cheia de tristeza, cheia de sinal de sofrimento, e Ele vai trocando. Aleluia, Deus. Aí Deus vai abrindo porta. Você vai sendo abençoado. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque antes de eu ter carro, eu ganhava muita coisa. As pessoas me ofereciam muita coisa. Às vezes, a pessoa fala, faz um favor para mim, vamos lá no mercado, vamos. A pessoa punha gasolina, punha o óleo, e às vezes eu falava assim, que o documento do carro estava atrasado. Não, Deus vai te abençoar, Deus vai estar sempre te abençoando, porque você você é prestativo para as pessoas. Mas você não pode perder a humildade. Por quê? Porque agora você é uma pessoa abençoada. O que Davi está dizendo aqui? Que o Senhor olhou para este pobre. Por quê? Porque Davi ele tinha o coração quebrantado. Ele não se engrandecia pela unção de rei e nem pelo que ele tinha. Ele se via na condição daquelas pessoas que passavam privações, que passava necessidades. E tanto é que no Salmo 92, um dia ele olhando assim, ele fala: será que existe alguém ainda vivo da casa de Saul para que eu abençoe? Aí ele sai no campo, está lá um homem lá em nome do Senhor, de nome Ziba. E esse homem ele pega e fala assim: Senhor, ô meu Senhor, eu conheço um. Mefibosete. Mas é um inválido, todo aleijado dos dois pés, analfabeto. Aí o rei fala: manda chamar ele, traz ele aqui. Você sabe o que quer dizer isso? Deus ele não quer saber quem você é na posição da igreja ou na posição social lá fora. Ele quer saber que você adore e que você tem o coração aquebrantado, que você não desfaça dos outros. Porque quando ele começar a te abençoar, lá no Deuteronômio 28 está dizendo assim que você vai emprestar a muita gente, mas não vai tomar nada emprestado. Não é que as pessoas esqueceram de você, não. Às vezes eu posso, em nome de Jesus, tá? A pessoa que olha para mim acha que eu estou cheio de dinheiro. Ah, um carrão desse aí tem dinheiro. A irmã Jana com esse carro aí tem dinheiro. E às vezes não. Então nós não podemos perder a essência de Deus, que é a humildade. Aleluia, Deus. E para fazer isso, irmãos, tem que ser guerreiro. Se você não lutar, você não vence, não.
salmista Davi, ele está diante do rei Abimeleque, né? E aqui dá a entender que ele foi pedir algo para o rei, né? Porque ele tinha uma promessa de rei, né? E aí aqui ele chega diante do rei e ele percebe alguma coisa e ele falou, vou fingir de doido. E começa a fingir de doido até o rei expulsar ele da presença dele. Por que Davi era perseguido? Porque tinha promessa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para nós terminar. Você quer ter promessa de Deus e não quer ser perseguido? Verdade, Jesus. Você tem que, em nome do Senhor Jesus, defender a promessa do seu chamado. Confiar o teu chamado em nome do Senhor. Agarrar e defender esse chamado que Deus pôs em você. Se Deus ele deu a vida dele por mim e por você, então defenda as causas do Senhor, defende a obra de Deus, faça para Deus, que Deus vai fazer para você, em nome do Senhor. E as palmas louvam a Deus. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado.